Os chineses, quando querem dizer algo de negativo para alguém, eles dizem assim: espero que você viva em tempos interessantes. Tempos interessantes, de acordo com os chineses, são tempos de profundas mudanças. Mudanças tectônicas na ordem social, econômica. É um tempo onde tudo muda tanto que as pessoas não sabem em que mundo estão vivendo. Parece que nós estamos vivendo algo assim nesses tempos. E é assim também que a gente escuta falar muito de que Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando. O tempo do Apocalipse começou. O arrebatamento da igreja já está na ordem do dia. E aparentemente as pessoas estão ouvindo isso, mas aparentemente a impressão que dá é que isso não tem trazido muitas mudanças na vida das pessoas. Então elas ouvem que Jesus está voltando. Mas o que de fato tem significado para cada uma dessas pessoas que ouvem este anúncio, esta boa nova, o que realmente tem trazido para a vida dessa pessoa? O que essa pessoa de fato está experimentando ao ouvir que Jesus está voltando? Eu quero ler aqui uma passagem para você que está no segundo livro de Reis, no capítulo 20, versículo 1. Está dito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. Ezequias era o rei de Israel. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ora, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que o profeta Isaías te acerta com o Senhor, te acerta com Deus. Arrependa-se dos seus pecados, porque você vai morrer. Ora, quando a gente fala que Jesus está voltando, nós estamos falando então de um tempo de definição, nós estamos falando de um fechamento, nós estamos falando de um encerramento de um ciclo do tempo, seja natural como espiritual. A pergunta que eu coloco para você é: o que significa para você o fato de que Jesus está voltando? Isso tem trazido para você uma preocupação nova, uma preocupação verdadeira com o seu viver? Isso tem trazido para você um desejo realmente ardente de se aproximar de Deus? Em que medida Jesus está voltando te incomoda, inquieta o teu coração, inquieta o teu espírito? Ou isso fica apenas como uma frase que você escuta, seja num sermão, seja numa pregação, enfim, o que isso significa para você? Ou mesmo para você que está fora da igreja, que não é nem cristão, mas que está aí rodeado por tudo que nós estamos vendo, por tudo que nós estamos vivendo, tenho certeza absoluta que você está inquieto. Você está inquieto com essa situação. De repente o estado do Texas, um estado quente, tropical, sendo acometido por neve, tempestades de neve, congelamentos. A gente está vendo fenômenos curiosos, interessantes, absurdos até, que ou nunca tínhamos vistos, ou nunca tínhamos visto, ou apenas sabíamos de que alguém tinha visto, ouvido e vivido isso em um tempo tão distante que nem importância tinha. De um lado, nós estamos vivendo uma realidade de fato apocalíptica, de fato definidora. De outro, nós estamos ouvindo que Jesus está voltando, mas no meio de uma coisa e outra, em que medida tudo isso está alterando
o seu modo de viver? Em que medida isso tem de fato transformado o seu espírito, tem transformado a sua relação com você mesmo e com Deus? Porque, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Se este é um tempo de definição, se este é um tempo de profundas e grandes transformações, independentemente de que vivamos ou não um apocalipse agora, o fato concreto é que desse tempo todos morreremos. Porque não somos eternos. Em que medida você está se preparando para isso? Em que medida isto é sério o suficiente para você? Para que você altere a tua maneira de viver? Em que medida você tem procurado mais o sacro do que o profano, o sagrado do que o secular? Em que medida você está mais disposto a viver o amor do que a descartabilidade das coisas materiais? Em que medida a tua vida está orientada para o alto e não para o chão? Em que medida a sua vida está orientada para a luz e não para as trevas? Porque de nada adianta você ouvir que Jesus está voltando se isso não significa uma mudança de vida. Você pode me dizer assim: Luciano, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. E aí não importa se você é cristão ou não. Se você não sabe o que fazer, eu vou dizer para você a única coisa que você tem para fazer e a única que funciona. E a única que é efetiva, e a única que resolve. Você precisa buscar a palavra de Deus. Mas o que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu ficar lendo esses textos antigos? A palavra de Deus, ela é sagrada. Os textos bíblicos são sagrados, porque esses textos, eles não existem para falar com a gente na nossa consciência, eles não existem para falar com a gente na nossa emoção, na nossa razão. Esses textos existem para falar com a gente em nosso espírito. Quando você lê a Bíblia, quando você lê os textos sagrados, e por isso eu creio que não importa que texto você leia da Bíblia, importa que você leia, sejam textos do Antigo Testamento ou do Novo, importa que você leia, porque essas palavras, esses versículos são verdades espirituais, e são verdades espirituais voltados para o teu espírito. Quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, é o meu espírito que a lê. Ainda que aquilo não me faça sentido, ainda que aquilo não tenha para mim uma compreensão racional clara, o meu espírito compreende. O texto bíblico é uma chave espiritual. Quando você lê o texto bíblico, você vira uma chave espiritual. Você se conecta com Deus, porque o texto bíblico é a palavra sagrada da boca de Deus. Quando você lê o texto bíblico, a palavra de Deus fala ao teu espírito. E porque ela fala ao teu espírito, ela aquieta o teu coração, ela traz paz, ela traz refrigério, ela traz descanso, ela traz conversão a quem não é convertido, ela retira das trevas quem nas trevas está e o traz para a luz. A palavra de Deus exclui subterfúgios químicos, bebida, remédios. A palavra de Deus cura no espírito, e por isso a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque ela atua de forma espiritual, permanente e constantemente, de forma eterna. Por isso está no texto sagrado: tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Por isso ela é viva e ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela separa a alma do espírito, ela separa a alma atormentada, a alma estressada, a alma angustiada, a alma deprimida. Ela separa a alma do espírito e revigora o espírito verdadeiramente. Devolve o espírito a sua conexão com Deus.
A palavra de Deus separa, ela corta como uma faca de dois gumes a alma e o espírito, a medula e os ossos. É na palavra de Deus que você entenderá de fato, verdadeiramente, o que significa a volta de Cristo. Não porque você vai encontrar uma frase aqui explicando da volta de Cristo. Ela está aqui. Mas quando eu digo que a palavra de Deus trará a você entendimento do significado da volta de Cristo para agora, para o tempo de hoje, é porque isso será compreendido por você de maneira espiritual, não de forma racional. Eu te convido a buscar a palavra de Deus. Eu te exorto a abrir a tua Bíblia, a comprar uma Bíblia se você não tiver uma, e ler, não no sentido de compreender como você compreende um livro qualquer. Ler no sentido de crer de que esta palavra que você está lendo reativa o teu espírito no Espírito de Deus. Porque a palavra, a Bíblia, os textos sagrados são a própria palavra de Deus dita no teu espírito. E é desta maneira que você vai viver esse tempo. E é desta maneira que você vai se preparar. Porque está escrito, põe a tua casa em ordem. É lendo o texto de Deus, é lendo a palavra de Deus que a tua casa ficará em ordem. É lendo os textos sagrados que a tua casa ficará em ordem. E ficando em ordem, todo medo desaparecerá, toda ansiedade terminará, toda dúvida, todo receio sumirá. Porque espiritualmente essa palavra te trará renovação. E dessa maneira a sua casa estará em ordem. E se o tempo do fim for hoje, amanhã ou a semana que vem, para você não terá importância, porque a sua casa estará em ordem e você estará conectado ao Espírito de Deus, e isso basta. Que Deus abençoe você. Não deixe de ler a Bíblia, ainda hoje. Ok? Um abraço.